Vamos lá, Moés. É isso, bom dia a todos, bom dia Moés, bom dia Lacerda, bom dia aos ouvintes. O Wesley Nogueira, tá correto sim? Me diga uma coisa, querido, o que é que vai mudar de uma coisa para outra, de um batente para outro, de uma transformação? Tem alguma correlação ao microempresário com essa desoneração da folha do grande comércio, da grande indústria, de tudo isso? Tem alguma correlação isso aí, Wesley? Fala pra gente aqui no Alô, Alô Fortaleza. Na verdade, não tem uma Desculpa, não tem uma correlação direta, mas faz parte de um esforço do governo de tentar diminuir a pressão sobre o mercado empreendedor, principalmente sobre o microempreendedor. O que ocorre hoje? O microempreendedor que ultrapassa o teto de 81 mil de faturamento anual, quando ele ultrapassa esse teto, ele automaticamente migra para uma outra personalidade jurídica, que é a da microempresa. Isso impõe a ele uma carga tributária mais alta, que é que o governo está propondo agora, enquanto tramita a PL, que vai regulamentar tudo isso. É que ele pague apenas uma diferença sobre esse excedente e ele não migre automaticamente para a microempresa, porque pode ter sido só uma sazonalidade. Um mês ou outro que ele teve um faturamento mais alto, porque ele teve mais serviço, ele teve mais venda, mas ele ainda não é uma microempresa, passou a sazonalidade, ele voltou a faturar dentro daquele patamar de MEI, e aí ele não precisa automaticamente migrar para a microempresa. Então, essa mudança ela vem para ajudar o microempreendedor que não quer mudar agora para o MEI, porque ele passou por um período de sazonalidade de um faturamento maior. Me diga uma coisa, no meio, até quanto eu não pago nada? Eu estou isento até quanto? Explica tudo direitinho para o micro aí para a gente, que é muito importante a sua participação e a sua informação. Diga lá. No MEI, até 81 mil anuais, que dá aproximadamente 6.700 por mês. Então, uma pessoa que faz um artesanato, presta algum serviço, que fatura ali até R$ 6.700, aproximadamente por ali, ele paga um valor anual de R$ 67. Então, ele paga um valorzinho, uma parcela de imposto fixa de R$ 67. Quando ele sai do MEI... A partir daí eu sou tributado. E até ele passa a tributação. A graduação dessa tributação, então. Aí essa tributação ela passa a incidir algo ali entre 6% e 15% do valor do faturamento. Então imagine que alguém que fatura 10 mil, por exemplo, vai incidir ali 6% em cima desse 10 mil dele, e isso por si só já vai impor a ele um pagamento maior do que ele pagaria pelo MEI anual. Sei, me diga uma coisa, nós temos hoje muita gente, ou que se aposentou, que perdeu o emprego, que foi exatamente para a criação de um mercado alternativo. A gente vê muita gente na alimentação, lá no sanduba, lá no espetinho, lá na atividade realmente disso. Explica para a gente como seria essa condução. O sujeito que deu um boom assim, bem grande no sanduíche. De repente se descobriu que o cara tinha uma aptidão para fazer um sanduíche ótimo. Aí virou moda, viralizou, porque de repente uma coisa dá estrondo oi na internet. Você amanhece tudo e não é nada, ou você amanhece não sendo nada e anoitece sendo tudo. Quando dá, por exemplo, um pique desse, que a pessoa vai, por exemplo, para um mercado alternativo de uma alimentação, ou de alguma coisa criativa que dá resultado. Como é que começa-se a graduação exatamente da taxação em cima disso? Pois com a regra que está hoje, ele não tem escolha e ele automaticamente seria migrado para uma microempresa e teria uma carga tributária muito pesada sobre ele nesse boom que ele tivesse levado. Com a nova regra, ele não precisa fazer essa mudança automática, ele vai poder ficar pagando apenas a diferença daquele mês, daquele período em que ele teve esse boom. É uma diferença daquilo que passou dos 81 mil. Então, por exemplo, se ele faturou no acumulado dos últimos 12 meses 90 mil, ele vai pagar a alíquota apenas pelos 9 mil que excederam os 81 mil. Uma coisa importante, Me diga uma coisa, você está explicando bem direitinho, a gente está entendendo. Quem vai pode voltar? Quem passa do teto, por exemplo, pode voltar depois para o teto normal? Ou mudou de categoria, não pode voltar? Pois é.
Esse é o problema. Mudou de categoria, não pode voltar, e é essa distorção que essa mudança da regra quer consertar. Porque quando muda de categoria, ele só conseguiria voltar a ser MEI se ele baixasse o CNPJ, isso é, ele encerrasse aquela empresa e abrisse um novo CNPJ como MEI. Então, a nova regra quer resolver essa distorção. Tem uma PL tramitando, Moésio, que inclusive vai trazer um benefício que é muito importante para quem é MEI. Hoje o MEI ele só pode contratar um empregado. Por cada MEI só pode ter um empregado. Existe uma PL tramitando que, além de aumentar o teto de 81 para 144 mil, está propondo que os MEIs possam contratar até 2 colaboradores. Isso permite, por exemplo, esse cara do sanduíche ter um auxiliar, ele cresceu, teve um boom e ele contratar um atendente, entendeu? Então, a regra de hoje ainda não comporta esse tipo de alteração, né, de contratação de mais um colaborador, mas está um movimento muito forte, existem grupos de microempreendedores pressionando o Congresso para que essa regra possa ser aprovada o mais rápido possível. É uma PL de 2021 que, como ainda não se desatou esse nó, o ministro do empreendedorismo trouxe essa tentativa de segurar um pouco as pontas e pressionar menos o mercado microempreendedor. Você concorda comigo como o meio virou assim um meio de vida realmente espetacular e que deu ao Brasil, Sim. O pessoal dizer, não, o Tesouro Nacional vai perder nessa tributação. E a gente nota que a arrecadação no pacote, no bolo todo, respondeu, foi de maneira realmente positiva. É isso ou não? Sem dúvida nenhuma, de maneira muito positiva. Inclusive, eu acredito que a gente tira da informalidade muitas pessoas quando a gente traz essa nova regra. Existem muitos empreendedores que se arriscam na informalidade, isso perdem inclusive o benefício de uma aposentadoria futura, que o MEI traz isso também, essa é uma vantagem de você ter MEI. Então, eu acredito que a nova regra vai trazer pessoas da informalidade para dentro da formalidade, que elas vão preferir ter o MEI, porque o teto agora ficou um pouco mais elevado, eu não tenho mais esse medo de o meu negócio explodir, dar um boom, e eu migrar para a microempresa e impor sobre o meu negócio uma carga tributária que eu não consigo pagar. Então, eu acredito que a gente vai, com essa nova regra, trazer gente da informalidade. Wesley, me diz uma coisa, quando é que há necessidade de tirar, por exemplo, a nota na prefeitura? Sou MEI, não tenho nota fiscal e preciso de repente de tirar uma nota pela... Como é que é isso? Como é que é essa prática, então? No caso da nota pela prefeitura, são para prestadores de serviço, não é para o comércio, é para prestação de serviço. Então, sim, tá você certo. é um eletricista, você é um consultor, então você vai à prefeitura para emitir uma nota de prestação de serviço e normalmente para esses casos autônomos, essa nota de serviço ela é uma exigência de quem está te contratando, que ele precisa prestar conta lá na frente. Qual é o problema quando você vai direto para a nota de serviço? A gente chama de da nota avulsa, né? É que a carga tributária é muito alta. Sobre cada serviço que você executa, impõe-se um imposto de aproximadamente ali 15% na média. Então é muito alto quando você vai direto para uma nota fiscal avulsa dessa de prestação de serviços. É muito melhor boa, que você vá para o MEI e pague os R$67. Muito boa a sua explicação. Me diga outra coisa aí. Nessa reforma tributária que está sendo apregoada, que foi promulgada ontem, como é que vai ficar o MEI? Aonde está o MEI? Está sentado à beira do caminho ou está participando de toda a caminhada também? Como é que está, no contexto geral, posicionado o MEI nessa reforma tributária brasileira? O MEI ele deve ser um dos setores que vai se beneficiar dessa reforma tributária. Existe uma atenção especial e um olhar muito atento para não se impor uma carga tributária muito pesada para o MEI. Ele não está passando a largo, não. Ele está com um olhar muito atento. Quem vai ter uma pressão muito grande com essa nova reforma tributária, tudo indica, é o setor de serviço. Então, prestadores de serviço, profissionais da área de serviços, seja de saúde, consultoria, treinamento, o pessoal da área de serviços irá sentir um baque muito grande, e a gente pode conversar sobre esse assunto em outro momento, que a reforma tributária vai mudar muito a forma como o prestador de serviço, as empresas de serviço hoje pagam seus impostos. Ok, me diga uma coisa, a manicure, a pedicure, o barbeiro, o sapateiro,
Isso tudo é prestação de serviço, não é produção de jeito nenhum. Isso é prestação de serviço, não é verdade? Prestação de serviço, e eles ainda entram como MEI, né? Pelo nível de faturamento, eles são encarados como um MEI. Inclusive existem acordos específicos para a área de estética e beleza, cabeleireiro, barbeiro, onde eles têm condições diferenciadas nessa relação empregador e empregado, por eles serem MEI. Ok, Lacerda, o cara é bom pra caramba, Lacerda. O cara explica bem direitinho. Tem mais pergunta para ele aí, Lacerda? Temos um caminhão de perguntas para o Osley Nogueira. Ele é consultor de negócios, é um cara preparado para explicar. E o foco aqui é o MEI, o microempreendedor, essa regrinha básica. Temos perguntas sim, inclusive Cristine tem uma engatilhada. Fala, Cristine. Vamos lá, bom dia, Osley. Quando chegar a esse novo teto, 141 mil, e o microempreendedor passar, vai ter que ser microempresa. Aí eu faço a mesma pergunta do Moésio, mas com esse detalhe do novo valor. Tem volta ou depois que passou desses 141 mil também não vai ter mais? 144 se aprovados. 144, né? Não tem mais volta. Na PL não tem mais volta. O que é que o ministro do empreendedorismo está propondo? Pessoal, olha, não migra automático não, deixa ele decidir, porque pode ter sido só um momento sazonal ali da empresa. Sim. Deixa ele pagar só a diferença desse que passou, mas deixa ele como microempresa, porque pode ser que seja um momento de sazonalidade. Então, assim, hoje, na regra de hoje, não tem mais volta, mas existe aí um trabalho do Ministério do Empreendedorismo para que essa mudança ela não seja automática, justamente por isso. Porque depois que você migra, não tem volta. Virou microempresa, não tem volta. A única forma de você virar MEI de novo é encerrando esse CNPJ e abrindo um novo. E o senhor... Mas me diga uma coisa, o ministro Márcio França, ele está exatamente estudando uma nova forma de taxação de impostos para microempreendedor. Você já leu o pensamento dele aí, Osley? Sim. Na prática, o ministro Márcio França, ele entende o microempreendedor, inclusive, como um instrumento de causar um impacto social. Por exemplo, hoje, da forma como a legislação está hoje, o microempreendedor ele só consegue contribuir com um salário mínimo para o INSS. Então, ele só conseguiria se aposentar com esse valor, né, de um salário mínimo do INSS. Na nova regra, ele permite que seja mais. Ele permite que essa alíquota a mais possa também permitir esse microempreendedor se aposentar com um salário um pouco maior do que um salário mínimo. Então, ele está muito preocupado com isso, não só sobre os aspectos da alíquota, né, que vão incidir sobre o microempreendedor, mas sobre os benefícios que a gente pode trazer para o empreendedor, porque o grande objetivo é tirar ele da informalidade. É ele que está ali na rua, é o ambulante, é a pessoa que está prestando serviço ali no salão, na esquina. Ele não tem cobertura nenhuma do INSS, ele não contribui com nada para o Estado. Eu quero tirar ele da informalidade, sem uma pressão de carga tributária muito grande, mas trazendo alguns benefícios sociais para essa conta. Ok. Alguma coisa ainda, Lacerda? Aí, Lacerda, Sim. Você sempre tem aquele detalhe a mais. Você é um detalhista, Lacerda? Não, Moésio, é que tem um dado aqui interessante que o Osley Nogueira até já falou de outra forma. O MEI, ele deu agora, no último registro do CAGED, 71% de ocupação, 71% de volume de emprego. Mas tem um outro dado que me preocupou. Muita gente morre, entre aspas, claro, o negócio fecha até 5 anos, o Osley. O que é isso? Na prática, e aí não vale só para o MEI, Lacerda, isso vale para o mercado empreendedor de um modo geral. Os negócios, eles duram aproximadamente, em média, 5 anos, né? Então, assim, quando a gente não consegue sobreviver, o empreendedor brasileiro vai tentando de toda forma segurar as pontas e, em média, os negócios só se sustentam por 5 anos. No caso do MEI, esse número ele é um pouco maior, né? Inclusive agora com uma mudança que houve de prestação de conta, os MEIs conseguiram passar desses 5 anos, mas o empreendedor, o pequeno, o médio, é isso mesmo. Infelizmente, essa é a conta. As empresas, em média, duram apenas 5 anos. Uhum. O que é que acontece? Do que é que falta, então, para que
essas pessoas, essas empresas, esses pequenos empresários tenham uma vida mais longeva. Até, Osley, quando se fala numa empresa de 10, 15, 20 anos, 50 anos, Ave Maria. Uma empresa longeva, cuja família conseguiu segurar mais de 50 anos, é um negócio assim espetacular num país como o Brasil, né? O que é que falta, Osley? Sim. Lacerda, a minha experiência em consultoria empresarial me traz um dado que é simbólico disso. Basicamente é a gestão financeira. O grande problema do pequeno e do médio, ou daquele que não conseguiu se sustentar, é porque ele não soube fazer a separação do dinheiro que é dele e do dinheiro que é da empresa. Essa mistura do que é pessoal e do que é da empresa acaba atrapalhando a gestão financeira do negócio e não permite que o empresário, mesmo pequeno e médio, consiga gerar uma gordura para esse crescimento. Então essa bagunça da gestão financeira é o principal fator para essa mortalidade das empresas. Ele confunde, por exemplo, apurado com lucro, é isso ou não? É isso, é exatamente isso. Ele acha que aquele dinheiro que está na conta é dele, ele usa para pagar uma conta pessoal, na próxima semana ele precisa comprar um estoque, cadê o dinheiro? Ele utilizou para pagar uma conta pessoal. Essa mistura do que é pessoal, do apurado com lucro, é um dos principais fatores de mortalidade. A não compreensão disso. A falta da educação financeira, que a gente tem falado, né? Sem dúvida. Não sem é só dúvida educação, nenhuma. Falta disciplinamento financeiro, né? A velha história, o meu limite está aqui, eu tenho uma farra familiar no fim de semana, mas eu só posso gastar isso aqui porque meu capital de giro é aquele ali, porque senão eu vou para banco, aí lá se vem o juro, aí lá se vem a taxação e o negócio vai. Eu tinha um amigo, Osley, e quero até lhe convidar para você ficar oportunamente dando essa ajuda aqui a gente, essa orientação. Achei o seu papo muito seguro, muito bom, a gente vai sempre bater na sua porta. Mas eu queria divergir um pouquinho agora. Eu estou ouvindo algumas imagens do centro de Fortaleza. A gente achava que com o shopping, o comércio do centro estava liquidado. É muito forte o comércio do centro. Tem muita força o comércio. Aquilo que a cultura criou, como esses centros de modas e tudo, esse centro da cidade, que a gente achava que estava totalmente abolido, que estava totalmente exaurido, a força do centro ainda, você como consultor exatamente nessa área, por exemplo, você já admite, o centro ainda é muito forte. Eu estou vendo algumas entidades, como, por exemplo, vamos lá, esse sanduíche internacional. Eu estou vendo a McDonald's fugir do shopping exatamente para a avenida. Se você for ali para a cidade dos funcionários, o McDonald's não aguentou a taxação do shopping, o estacionamento do shopping, o condomínio do shopping. E a gente já está vendo, por exemplo, algumas lojas, algumas instituições comerciais fortes fugirem do shopping exatamente para as avenidas ou para o próprio centro. Eu estou vendo nesse Natal ainda o centro da cidade, ou esse intercâmbio, por exemplo, dessas lojas, desse centro, principalmente de confecção, isso ainda é muito forte, não é, Osley? Sem dúvida nenhuma. Quem decretou a falência do centro da cidade deve ter sido o mesmo que decretou a falência do rádio e não está vendo os movimentos de perto e a importância que ele traz. É interessante isso, Moésio, que a gente precisa observar, inclusive, um fenômeno de capitais grandes como Fortaleza, é de que a gente, além do centro, a gente vai criando microcentros nos bairros. Observem como o comércio local no bairro ele tem crescido. Eles têm criado bolhas de negócios ali na Messejana, que é muito forte, ali na Barra do Ceará, você vai no Conjunto Timbó, você vai no José Walter, você vê fervilhando centros comerciais, o surgimento de pátios e centros comerciais que desafogam um pouco o fato do centro não poder mais crescer, né? E aí traz realmente um desconforto do transporte público, da segurança, aquela multidão ali, e aí essas microbolhas que vão surgindo nos bairros mais periféricos vão desafogando o centro, que de fato continua pulsante, continua sendo um gerador de negócios, e tem tirado, sim, do shopping center muitas operações,
pelo peso que é estar no shopping. Aluguel, condomínio, né, e todo o custo de ocupação de se estar num shopping center. Eu vejo hoje o shopping center, isso é um fenômeno que eu observo, ele vira uma grande alameda de serviço. Você vai para o shopping e vai encontrar uma série de serviços e showrooms de algumas lojas para você decidir o que vai comprar ou no futuro ou na internet. O comércio mesmo, onde as coisas pegam fogo, continuam acontecendo aqui em Fortaleza, no nosso centro de Fortaleza, mas eu observo bolsões na periferia de comércios que surgem em torno de pátios, em torno de praças, em torno de ruas, que vão se consolidando como microcentros de comércio. É o que a gente chama bairro de vida própria, né? De existência própria, não é isso? Perfeito, e está crescendo. Antes era assim, existia o comércio muito forte ali na Messejana e o centro de Fortaleza. Hoje, se a gente percorrer Fortaleza, você encontra mais 10, 12 bolsões desses na periferia de um comércio que tem vida própria naquele bairro. O que vai ter da autoridade competente é uma preocupação com um pouco mais de assistência de segurança pública, né? Porque se o comércio tiver, por exemplo, a tranquilidade, se a pessoa tiver a segurança de comprar, sai o estacionamento, sai um bocado de coisa de taxação, de condomínio, de aluguel de espaço, porque o shopping, me dizia um comerciante, é totalmente insuportável para um comerciante pagar um espaço no shopping. Não brinca não, é caro. É como aquela música do Silvio Brito, tem que pagar para beber, tem que pagar para respirar, tem que pagar para viver, tem que pagar em tudo. E tudo isso está embutido, por exemplo, naquele preço final daquele produto que você compra. Eu vejo aqui, estou vendo as imagens, por exemplo, da existência do Centro com muita Fortaleza. Osley, foi um prazer muito grande bater esse papo com você. Quero que você volte aqui outras vezes. Obrigado. Para você e para sua família aí, um Natal bem bonito nesse ano, Osley. Para todos nós, Moésio, bom dia Lacerda, e espero poder contribuir em outras oportunidades. Fico à disposição.